Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Humildade para com Deus, parte 3. É a glória de hoje. Anote aí no seu caderninho de anotações, você que está aqui, acompanhando de forma presencial, né? A glória de hoje. E você que me acompanha da internet, tome nota. Humildade para com Deus, parte 3. Seja muito bem-vindo, você que está aí do outro lado. Receba hoje sendo o melhor dia da sua vida, abençoado. Nós temos aprendido que a nossa posição sobre a terra, em várias evidências, desde a parte 1 e parte 2, e vamos continuar aprendendo, nós temos aprendido que a nossa posição tem que ser de um filho humilde. E que é justamente essa humildade, Deus tem ensinado isso para a gente, que muda as coisas ao teu favor. O que vai mudar as coisas ao teu favor é o teu coração humilde para com Deus. Não é a aparência, não é o vestir. Não é você adentrar aqui de chinelinho. Ah, hoje eu vou com um chinelo bem simplesinho, porque é a aparência que move o coração de Deus ao meu favor. Não, não, não. O que vale para Deus é um coração humilde. Se quiser vir com chinelinho, pode vir. Não tem problema. Mas o que vale para Deus é o coração. É isso que move o poder de Deus ao meu favor e ao teu favor. E hoje, nós vamos focar nessa terceira parte, que você deve ter muita humildade no seu falar, na sua oração para com Deus. Porque hoje em dia, há certos ensinos, certas orações, que não respeitam a Deus. Orações até que estão fora do pacto, que desonra a Deus, a palavra da graça de Deus. Então nós vamos crescer nessa parte hoje. A humildade que nós temos que ter quando nós falamos com o Pai. Jesus, em vários exemplos, demonstrou humildade no seu trato com Deus. E ele fala, olha, aprendam comigo, que sou manso e humilde. Então, aprendam comigo. Como eu falo com o Pai, o trato que eu tenho com Ele. Então, vamos à primeira epístola de João, capítulo 5, a partir do verso 14. Vamos começar lendo essa evidência. Já estou com a minha Bíblia até aberta aqui já, mas espero por você. Você que me acompanha da internet, anota aí no teu caderninho também. Primeira epístola de João 5,14. E vamos ler também o verso 15. E começa assim, meus irmãos, pedras vivas, abençoados, eleitos de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 5, a partir do verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa, vai vendo, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos o quê? Feito. Eu chamo a sua atenção uma vez mais para o verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, Deus. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Atenção, aqui não diz que se saímos orando e pedindo e chamando a existência, Ele nos ouve e realiza. Não é assim. Você sai pedindo, ó Deus, eu preciso disso, eu quero isso, inclusive eu quero colocar essa situação, essa pessoa na minha vida, e Deus já ouve e realiza. Não é assim. Você pede, porém, segundo a sua vontade. A vontade de quem? De Deus. Por que, hein, pastor?
Deus age assim. Se Ele sabe que eu tenho pressa. Tem coisas que pedimos, declaro você com a mente de Cristo, e que queremos colocar até na nossa vida, que para os seus olhos é até algo bom, é até algo agradável. Eu quero tanto isso, eu tenho tanta pressa nisso aqui, nessa questão desse trabalho, nessa situação, eu quero tanto colocar essa pessoa na minha vida, será que Deus não está entendendo o que eu quero? Aos seus olhos, é agradável. Declaro você com a mente de Cristo, e que para Ele, não é. Deus, por conhecer o teu amanhã, o teu futuro, Ele sabe que certas coisas não vai te fazer o quê? Bem. Que certas coisas não vai te fazer feliz. Então você vai pedir, insistir, e nada vai o quê? Acontecer. E já tem coisas que você vai pedir e vai vir. Você orou, puxa vida, Deus colocou na minha vida isso aí. Porque Ele conhece o teu amanhã, o teu futuro, e Ele sabe, e isso sim vai te fazer bem, vai te fazer feliz, meu filho. Mas e aquela outra situação que eu já pedi tanto para o Senhor, já insisti tanto, isso eu não vou te dar, porque isso é agradar para os teus olhos, mas não vai te fazer bem, não vai te fazer feliz. Você não vai ter paz com essa situação. E tem pessoas que insistem, ela até briga com Deus, porque ela quer, e na verdade Deus está fazendo um bem para você, e que lá na frente você entende e dá graças a Deus. Quando você orar, a Bíblia ensina, e a gente leu agora, ore humildemente, ore sem arrogância, ore sem exigir, sem gritar. Senhor, se for da tua vontade, realiza isso que eu preciso na minha vida. Porque existe hoje em dia, por parte dos falsos ensinos que há por aí, existe muita arrogância, ensinos que não respeitam a Deus, orações onde as pessoas gritam com Deus, e você sabe disso, que exigem. Deus tem que fazer, irmão, e Deus quer. Não, é se Deus quiser. Se o Senhor quiser, meu Senhor, se for da tua vontade, realiza, coloca isso na minha vida. Eu quero, mas o Senhor, melhor do que eu, sabe se vai ser bom ou não para mim. Mas tem pessoas que, por conta do falso ensinamento, não, Deus quer, irmãozinho. Deus quer isso na sua vida. E Deus, Ele vai ter que te dar. Ele vai ter que te dar. No reino de Deus, é se Deus quiser. E você sabe disso. E Jesus diz em João 6,38, anote aí. Depois, com o tempo, você medita. Em João 6,38 diz, Jesus falou, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, temos aqui o exemplo. Porque a minha vontade, a sua vontade pode ser enganosa. De repente você está querendo muito uma coisa e pode ser uma vontade o quê? Enganosa da sua carne. Eu quero tanto colocar essa pessoa na minha vida. Por que, Deus? Não tem nada de errado. Eu quero essa pessoa na minha vida. E essa sua vontade pode ser uma vontade o quê? Enganosa da sua quê? Carne. Porque Deus, por conhecer, repito uma vez mais, o teu amanhã e o teu futuro, sabe o que vai te fazer bem, o que vai te fazer o quê? Feliz. Não é verdade? Vai te fazer bem, vai te fazer feliz. Ou aquilo que vai te fazer mal. Deus tem que fazer, Deus quer. São vícios que a carne pega. E que você tem que largar. Isso são vícios. Deus quer. Isso são vícios dos falsos ensinos que a gente recebeu lá atrás. Então a gente precisa largar isso. Como também, um outro vício. Eu dei 100, Deus vai ter que me dar 500. Ele vai ter que me dar 500. Eu dei 500, Deus vai ter que me dar 1000.
Isso são vícios que a nossa carne pegou lá atrás, e que nós temos que largar. Não, você semeia. Deus, está aqui, ó, a minha gratidão, é o meu amor, é por amor que eu semeei. Eu não tenho que cobrar nada. A generosidade é dele. E nós dizemos o quê? Amém. Então tem pessoas que precisam largar também esse vício. Ah, eu dei 300, ele vai ter que me dar 600. Isso é fruto de um falso ensinamento do sistema religioso, que é eles que ensinam as pessoas a serem assim. Um outro vício que as pessoas precisam largar também, causado pelo falso ensino, quando a pessoa sai da igreja católica, ela tem esse vício, ela precisa largar ele. Quando acontece algo, ela sempre fala assim: Ave Maria, Nossa Senhora, mas foi mesmo? Nossa Senhora, você ainda está nessa, ela é a sua senhora. O seu Senhor é o Deus da Bíblia, abençoado. Então são vícios que a carne pega, e que nós precisamos o quê? Largar esses vícios. Como também do semear. Ah, eu dei 500, Deus tem que me dar 1000. E tem pessoas que na religião, ela está assim. Eu acho que tem até uma cordinha. Vai que Deus desiste de me dar 1000, eu puxo os 500 de volta. Vai até com a cordinha, aí se ele desistir, eu puxo de volta. O negócio está sério lá fora. Deus que se cuide, como diz o outro. E esse vício da pessoa, não, Deus tem que fazer, e Deus quer, hein? Não, nós temos que perder, largar esse vício. Se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Então aqui ensina, nessa leitura da primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14 e 15, que nós devemos sujeitar a nossa vontade à vontade de quem? De Deus. Você pede: Senhor, esse é o meu pedido, essa é a minha necessidade, é o que eu preciso. Se for da tua vontade, realiza isso em minha vida. Porque possa ser que o que você quer muito, deseja muito, possa ser que não seja da vontade de quem? De Deus. E aí você vai brigar com ele? E aí você vai exigir? Você vai cobrar? E aí você vai continuar insistindo? O Senhor tem que me dar? Você vai continuar? O Senhor tem que fazer? Como fazem muitos crentes, e você já fez parte do ministério assim? Enquanto não acontecia, você estava lá dando murro no banco, ajoelhado no chão, e aquela coisa: o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer, porque eu cumpri o voto, eu fiz parte da fogueira, eu fiz a corrente da sexta, eu estou terminando agora da quinta, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me dar. Se Ele não realiza o que você vai continuar nessa? Não. Puxa vida, pastor, mas tem coisas que eu peço tanto a Deus, não é difícil para Ele, nada é impossível para Deus, amém? Mas as coisas, meu filho, é segundo a vontade o quê? Dele. Quando Ele quer, e se Ele quiser, e nós dizemos o quê? Amém. E a gente tem que ser muito humilde para uma situação dessa. Senão você sai da graça de Deus. E se você sai da graça de Deus, é pior para você. Se você não tem um coração alimentado da palavra da graça, você sai, você abandona a questão do cristianismo na sua vida. Ah, mas assim é muito difícil viver nesse reino de Deus que esse Jesus tanto fala. Mas é assim mesmo. É segundo a vontade dele. Isso dói aonde? Na carne. E como dói para a nossa carne? Porque nós temos pressa por natureza. Nós queremos as coisas para logo. Nós não queremos esperar. Nós queremos que aquela situação seja resolvida naquele dia. Nós queremos que as nossas vontades sejam todas elas realizadas. Nós não queremos não. Nós queremos sempre o sim. Ou eu estou mentindo? É uma grande verdade. Porém, nós temos que nos submeter. A nossa posição tem que ser de filhos humildes. Bom, eu quero muito isso, mas recebo a vontade de Deus, como Ele está ensinando. Tem coisas que eu já pedi a Deus, e até já chorei por essas coisas.
Talvez isso já aconteceu contigo também. E que só com o tempo, me alimentando da palavra da graça, foi que eu tive que entender, eu tive que compreender. Bom, não aconteceu. Deus não quis. E outras coisas eu entendi, bom, não aconteceu naquele tempo, mas veio depois. Então, eu tive que amadurecer, porque existe o tempo da espera em algumas coisas. Outras não acontecem, e para outras existe o tempo da espera. E eu tive que amadurecer nessa questão. Mas eu já pedi muitas coisas para Deus, e simplesmente foi um não. E eu chorei por essas situações que eu queria que acontecesse. E outras veio muito depois. Graças a Deus. Então a gente tem que amadurecer, não é só você não, pastor também. Porque pastor é filho, é ovelha, é ser humano e tem necessidades como você também. E tem momentos que a gente quer e a gente até chora por aquilo. Mas eu tive que amadurecer, eu recebo você também em nome de Jesus. Que para certas coisas tem o tempo certo para a resposta acontecer. Não vem naquela hora que a gente quer, mas vem depois. E o bom é que Deus nunca desampara. Você tem tido essa experiência na sua vida. Deus sabe o que está fazendo na minha vida e na sua vida. Mas tem pessoas que querem que Deus faça a vontade dela. E quando Ele não faz, tem pessoas, como eu falei agora há pouco, vai para um outro lugar, vai para uma outra igreja. Tem pessoas que pensam, isso é muito importante, que igreja é supermercado. Aqui não tem o que eu quero, eu vou para uma outra igreja. Porque é assim no supermercado. Se não tem a mercadoria que eu quero, aqui não tem o arroz, se não está no bom preço, o preço aqui não está bom, eu vou para um outro. Isso no supermercado, tudo bem, mas com Deus não. E eu já vi muitas pessoas abandonarem o evangelho da graça porque não teve paciência para esperar o tempo de Deus, ou porque Deus deu para ela um não para aquela questão que ela tanto queria. Não aconteceu, ela aborrecida, magoada, zangada com Deus, foi embora. Você deve conhecer gente assim, eu conheço um monte de gente assim. Ah, Deus não deu emprego para o meu filho, não volto mais aqui, isso eu já vi de baseada. Ah, Deus não resolveu aquela questão que eu tanto queria lá na minha vida sentimental, estou fora. Isso eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Abandonando a graça de Deus por essas questões. Porém, a igreja não é supermercado. Com Deus as coisas não funcionam dessa maneira. No supermercado tudo bem. É até bom que se você não encontra ali, você vá para o outro, para encontrar um preço melhor. Amém? Jesus falou isso quando ele estava para ser crucificado. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, meu Senhor. Então, nós vamos ler lá na frente, mas eu já declaro você com maturidade. Jesus falou, aprendei de mim. Então está aqui. Se você ler depois, Lucas 22, verso 41 e 42, diz isso. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tem pessoas que até cobra de Deus explicação. Por que eu estou assim, meu Deus? E ela fica o dia todo, por quê? Por que, meu Deus? Isso aconteceu na minha vida? Por que, meu Deus? O Senhor permite, porque o Senhor deixou, mas logo comigo, por que a minha saúde está assim, Deus? Se eu louvei domingo, exaltei o teu nome, isso é arrogância, diante de quem? De Deus. Deus não tem que te dar explicação de nada, porque isso aconteceu contigo, porque as coisas estão surgindo dessa maneira, Ele não tem que dar explicação de nada, Ele faz o que Ele quer, e a minha posição é de filho humilde, submisso a Ele, porque Ele é que me dá o quê? Vida, porque foi Ele que me deu a salvação eterna, me deu o conhecimento da graça, nós somos conhecedores do Evangelho graças a Ele. Amém. Ele mesmo diz, eu iluminei vocês para a palavra da graça.
Isso está descrito na carta de Paulo aos Coríntios. Eu, Deus, iluminei o vosso coração, para compreender a palavra do reino. Eu já li isso aqui para vocês várias vezes. Então Deus não tem que me dar explicação de nada. Eu tenho que ser agradecido, porque eu poderia estar no sistema religioso agora, naquela escravidão maldita, lutando contra o ser que já foi destruído, cheio de medo no meu coração, acerca da salvação, acerca de tantas coisas. Porém, Ele me deu o conhecimento que eu sou um salvo, me deu o conhecimento da graça, da predestinação, que o mal foi destruído e que eu sou um filho dEle, que eu sou um herdeiro dEle, um mais que vencedor no Espírito. Eu não tenho que cobrar nada, Ele não tem que me dar explicação de nada. Um dos mandamentos da graça de Deus, que nós temos que carregar no coração: Deus é soberano. É mandamento isso aqui, está na Bíblia. Deus é soberano e nós temos que respeitar a sua soberania. É difícil, mas não é impossível. Porque se a palavra pede, nós temos condição de caminhar com esse ensino no nosso coração. É difícil para a nossa carne, mas nós temos um Espírito que nos ajuda. E unido ao nosso Espírito está o de Deus. E nos dá condição para isso. Louvado seja. É Ele que me dá vida. Eu existo porque Deus quer que eu exista. Eu vou cobrar dele o quê? Explicação? Eu não. Por que eu estou assim? Por que, meu Deus? Por que eu estou desempregado? Você não vai fazer nada, não? Isso é arrogância, hein? Também lá na igreja eu não piso mais. Coisa horrorosa. Tem muito crente de mal com Deus, afastado do congregar, por causa que a porta do emprego não abriu ainda. E pior fica, né? Quando a pessoa se afasta, porque a carne começa a dominar a mente da pessoa com mais incredulidade. É horrível. Com essa humildade que a gente está aprendendo aqui nessa terceira parte, você experimenta das promessas. Olha o que diz aqui em Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33. Vamos lá. Olha que palavra linda. Você deve grifá-la todinha na sua Bíblia. A humildade é que muda as coisas em nossa vida. É um fato bíblico. E começa assim Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede o quê? A honra. Então você obtém honra sendo alguém humilde para com Deus. Vamos agora ao Salmo 40, verso 1. Salmo 40, verso 1. Aqui eu vou só ler, porque o verso aqui fala por si só aos nossos corações. Esperei, oração de Davi, hein? Esperei confiantemente pelo Senhor. Só um coração humilde espera. Respeita. Não, eu pedi, eu falei com o meu Deus e agora eu vou confiar, agora eu vou esperar a vontade dele se cumprir em minha vida. Só um coração humilde se sujeita ao ensinamento. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei o quê? Por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, a tua vida saindo da lei para a graça. Diga, louvado seja Deus. Sobre uma rocha, Ele te firmou. E me firmou o quê? Os passos. E me pôs nos lábios um novo o quê? Cântico. A palavra do conhecimento da graça de Deus que hoje você está aí declarando, confessando. Um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão o quê? No Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pendem para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Diga graças a Deus. Você recebe essa palavra? Louvado seja. Eu recebo
os teus olhos sendo iluminados nisso aqui. Que não pende para os arrogantes. Que não pende para aquela pessoa que fica cobrando, exigindo. Que não tem paciência, que não sabe esperar. É nesse sentido que Deus está nos ensinando. Amém? Uma outra evidência, Mateus 11, 28. Mateus, livro histórico 11, 28. E começa assim as palavras do nosso Deus aqui, ó, em Mateus 11, 28. 11, 28. Nós temos um convite aqui de Deus. Todo mundo conhece isso aqui, que vamos ler, essa evidência, mas não é porque você já conhece que perdeu o valor. É com o conhecimento da graça que temos, do reino de Deus, é que temos que dar mais valor ainda. Por sabermos que o nosso Deus é Espírito e verdade, é que temos que dar mais valor às palavras dele, em nome de Jesus. Tem pessoas que por conhecer há muito tempo as coisas, eu já conheço isso aqui, perdeu o valor. Não, não perde o valor. Agora é que tem que ter valor na sua vida, que agora você tem a graça de Deus na sua mente, no seu coração. Vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite para todos nós, para todo mundo. Você que está me ouvindo também, para quem está sofrendo, para quem está com um peso no coração, uma preocupação, aquela preocupação que você vai dormir e você não consegue. Ah, pastor, mas é ruim demais, viu? A gente fica pensando, como é que eu vou resolver isso? Principalmente parte financeira, pastor. Como é que eu vou resolver, meu Deus? Como é que eu vou pagar? E você tenta dormir e não consegue por causa dessa preocupação financeira. Pastor, nem consigo, amanheço em claro. De tanto que eu pensei. Se a gente se aproxima de Deus, porque você está cansado, sobrecarregado, e é humilde, e fala, Senhor, eu sou essa pessoa, cansada e sobrecarregada. Se você fala com esse coração humilde, eu sou, meu Deus, eu aqui, eu sou essa pessoa cansada e sobrecarregada. Nós temos uma promessa aqui, já no primeiro verso, de sermos o quê? Ajudados, aliviados por Deus. Nós já temos essa promessa no primeiro verso. Mas é necessário que você realize uma oração sincera com Deus. Eu sou essa pessoa cansada. Eu sou essa pessoa sobrecarregada, meu Deus. Vamos fazer o seguinte? A gente costuma orar no final, né? Vamos orar agora? E você vai colocar essa sinceridade diante do altar da graça, diante do seu Deus, sentadinho do jeito que você está aí. Vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos. E depois a gente volta para a leitura aqui de Mateus 11, 28. Você que tem um fardo pesado sobre você, você mãe, você pai, você esposa, você marido, você filho, você neto, seja quem for, onde estiver você agora, se você tem um fardo pesado sobre você, uma preocupação, uma dor, uma tristeza, você que está precisando de consolo de Deus, peça agora nesse momento, Senhor, eu sou essa pessoa cansada, eu sou essa pessoa sobrecarregada, Senhor, de tantas preocupações. A minha vida, Senhor, está cheia de responsabilidades. Eu carrego uma dor no meu peito, Senhor, uma tristeza, um aperto lá dentro. Eu estou precisando muito, meu Pai. Humildemente eu te peço, eu estou precisando muito que o Senhor me console nesse momento.
Deus, todos nós que estamos aqui e os milhares que estão agora me ouvindo, participando dessa oração, todos nós somos carentes, Deus. Todos nós somos necessitados do Teu amor, da Tua graça. Eu sou necessitado, essa mãe, esse pai, esse chefe de família. Todos nós, Senhor. Através dessa simples e humilde oração e verdadeira, recebo que a Tua luz vai brilhar sobre a minha vida e sobre a vida dessa pessoa. E essa luz vai nos acompanhar onde quer que estejamos, em o nome do Senhor Jesus. Fale com o seu Deus, converse com Ele, diga para Ele: Senhor, eu sou esse cansado, eu sou esse sobrecarregado, Senhor. E se não for o Senhor para me ajudar, quem vai fazer alguma coisa por mim, Senhor? Eu só tenho a Ti, e eu reconheço isso. Eu reconheço que só o Senhor. Tem coisas que estão além da minha força, além das minhas possibilidades, Senhor. Dentro da minha casa, na minha saúde, na saúde dos meus filhos, está além da minha possibilidade. Eu não sei mais o que fazer, Deus. Então, humildemente, Senhor, respeitosamente, eu te peço. E eu sei que é vontade do Senhor me consolar. É vontade do Senhor me amar. E eu recebo, Senhor, o Teu amor tomando conta do meu ser nesse momento, em nome de Jesus. Fale com o seu Deus. Pastor, tem momentos que eu só sinto vontade de chorar. Chorar. Deus, Ele também sabe, Ele também compreende, Ele também traduz as lágrimas, a dor de um coração que chora, porque Ele traduziu a dor que o rei Ezequias estava sentindo e prolongou seus dias de vida. Assim eu recebo também esse Deus agindo na sua vida, abençoada. Há momentos, meu Deus, que a dor é tão grande, não só no corpo, mas às vezes no coração, na alma. A tristeza, solidão, momentos difíceis, coisas que acontecem que não entendemos. Até falamos: meu Deus, eu não estou nem entendendo por que isso está acontecendo comigo. Receba, meu Deus, o Teu amor, o Teu consolo em nossas vidas. Talvez, meu Deus, tem alguém chorando agora, nesse momento da oração. Pessoas que estão passando por um momento de enfermidade. Eu recebo, Senhor, essa enfermidade anulada. Essa pessoa liberta dessa dor, dessa ferida, desse câncer, dessa bactéria, Senhor. Eu recebo essa pessoa liberta desse sofrimento que ela carrega há um bom tempo em sua vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que haja alegria nessa vida, Senhor.
saúde. Retira, Senhor, todo sofrimento, toda dor, todo cansaço. Traz consolo, meu Deus, para essa mãe que de repente tem um filho nas drogas. Traz consolo para essa outra mãe que de repente o filho trata com frieza, Senhor, com desprezo. Não dá atenção, nem pergunta como está. É frio. E essa mãe sofre por causa dessa frieza, Senhor. Consola o coração dessa mãe, Senhor. Traz uma resposta. E eu recebo, Senhor, que grandes respostas, por Tua misericórdia, por Tua bondade, venhamos tomar posse nesse novo mês. Em nossa casa, em nossa saúde, em nosso trabalho, no casamento, em nossas finanças. Nos livra, Senhor, dos prejuízos. Nos livra também da ansiedade, Senhor. E de todos os medos que às vezes quer ficar dentro da gente, Senhor. Por Tua bondade, por Tua compaixão, Deus, nós Te pedimos humildemente. Nos ajude. Essa é a nossa oração, que humildemente nós Te pedimos, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. E assim seja. Os milagres em tua vida. Eu recebo o fruto, a resposta dessa oração que a gente realizou aqui agora. E vamos uma vez mais a Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei o quê? De mim. O que é que você tem que aprender de Deus? Porque sou manso, tem que aprender a ter equilíbrio, moderação, humildade de coração. E achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Leve. Então aqui o Senhor nos chama a lançar sobre Ele as nossas o quê? Preocupações, as nossas ansiedades, o sofrimento, aquela preocupação que você vai dormir e não consegue, pensando como que você vai resolver, problema financeiro, por exemplo, como que eu vou pagar isso? Você lança sobre Ele. Então nós temos aqui o convite de Deus, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui chama o cansado para ser o quê? Aliviado, e não para continuar cansado e sobrecarregado. Quando eu me coloco como um filho humilde, eu me volto para a Sua palavra. Senhor, a partir de hoje eu vou me voltar para a Tua palavra, para a Tua verdade, eu vou me lançar sobre ela, e vou lançar sobre Ti, ó Deus, em nome de Jesus, as minhas preocupações, as minhas ansiedades. Você recebe o quê? Alívio, resposta. Uma outra evidência muito importante está na primeira carta do apóstolo Pedro, 5, verso 7. 5, verso 7. Primeira epístola do apóstolo Pedro, 5, 7. Vamos ler também o verso 6, tá? A verdade é que temos que ler o 6 e o 7. Os pontos mais importantes aqui. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de quem? De Deus. Reconheça Deus em tua vida como provedor, como aquele que vai te ajudar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos o quê? Exalte. Segundo a vontade dEle, Ele traga, Ele providencie. Verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa o quê? Ansiedade.
porque Ele tem cuidado o quê? De vós. Diga, eu recebo. A ansiedade é terrível. É por causa da ansiedade que às vezes você vem à reunião e ao invés de você prestar atenção à reunião, você está pensando no problema. Ela que atrapalha, muitas das vezes, o abençoado de receber o ensinamento naquele dia, porque a pessoa está pensando no problema. Você tem que, em oração, entregar para Deus, porque se não for Ele, quem vai resolver isso aí? Não é verdade? A ansiedade só adoece a gente. Você já percebeu isso? Você não dorme direito, você sente uma dor de barriga, você fica indo no banheiro direto, é ruim demais. É um mal-estar no corpo, no geral. A ansiedade, por você ficar pensando no problema. É Ele que cuida de você, está aqui escrito. Ó. Porque Ele tem cuidado do quê? De vós. É Ele que cuida de você. Não é você que tem capacidade de cuidar de você. Esse é você com essa maturidade. Tanto é que é Ele que cuida de você, que enquanto você está naquele sono tranquilo, enquanto o seu corpo dorme, Ele está cuidando de tudo que você precisa. Amém. Pastor, isso é bíblico mesmo? Que enquanto eu estou dormindo, Deus está trabalhando? Está trabalhando. Porque na verdade o corpo dorme, mas o teu espírito não dorme. Teu espírito está em contato com Deus, recebendo bênção, orientação, sabedoria e tudo mais. E está na Bíblia, eu vou mostrar agora. Começando pelo Salmo 127, verso 1. Ah, pastor, agora eu quero saber dessa história direitinho. Meu espírito não dorme? Não, quando eu durmo, dorme todo mundo. Não, o que dorme é a carne, o espírito não. Mas enquanto você está dormindo, você está recebendo bênção em sua vida. E começa assim o Salmo 127, hein? Atenção, povo de Deus que me ouve aí do outro lado. Essa palavra de bênção é para você também. 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Não é você que tem capacidade de cuidar de você. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? A sentinela. Então quem é que cuida de você? Deus. Não, pastor, sou eu. Sou eu com o meu emprego, com o meu salário. Eu conheço. Tem gente que é assim, né? É o poderoso, né? Verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão que penosamente conquistou. Aos seus amados, diga eu recebo essa palavra, Ele o dá enquanto dorme. Louve ao Senhor. Graças a Deus. Está vendo? Está na Bíblia. Até enquanto você está dormindo, Deus está cuidando de mim e de você. Se você não sabia, eu declaro você tomando conhecimento a partir de hoje. Enquanto você dorme, o seu espírito não dorme, abençoado. Ele está recebendo bênção de Deus. O corpo dorme por causa do cansaço, o enfado, mas o teu espírito não. E por ele não dormir, você recebe de Deus muitas coisas. Está escrito aqui, ó. Provei. Você recebe bênção e mais. Cura, consolo. Você recebe inspiração e sabedoria também. Aí você acorda, já sei o que eu vou fazer, eu tive uma ideia. Não é que você teve uma ideia, Deus é que te deu a ideia. Porque na verdade o corpo dorme, mas o teu espírito não. Teu espírito estava em contato com quem? Com Deus, com o Criador de todas as coisas. Por quê? Espírito não dorme, não se cansa. O teu espírito veio de quem? De Deus. Então, assim como é o Pai, são os filhos. Somos todos anjos, espíritos. Então, vejamos o que diz o Salmo 121, do verso 4 ao 8. E eu vou ler aqui no telão com vocês, ó, essa leitura. Atenção, você que me acompanha aí do outro lado. O protetor do povo de Israel nunca o quê? Dorme. Deus é carne ou espírito? Espírito. Então está dizendo que o Espírito de Deus nunca dorme. O que Deus gera? Carne ou espírito? Espírito. Então o teu espírito também não dorme. Porque você veio de quem? De Deus. Está dando para você entender isso? O que dorme é a carne, porque ela está cansada. Você trabalhou um dia todo, roupa que você lavou, a criança
mamou bastante, e você, não aguento mais, para de mamar, menino, vamos dormir todo mundo. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem o quê? Cochila, mas você cochila, não é verdade? Tem uns que cochilam e dormem tão bonitinho, tá ali dormindo assim, cochila. Outros até na reunião, né? Até cochila também, cuidado, hein, você que cochila, eu estou de olho. Acorda, desperta tu que dormes aí. E tem uns até que disfarçam, olha assim, ó. Olha assim, fica assim olhando, né? Olha lá, ó. E um semblante sério, assim, um olhar, né, atento para o chão. Uma disfarçada tremenda, né? O cara é bom, viu? O cara é bom, sabe disfarçar. O peso do cabelo cai assim, a pessoa disfarça. É verdade, viu? O negócio é sério. Uma vez mais, verso 4 aqui. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará o quê? Você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Tem mais aí? O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar. Agora e sempre. Receba essa palavra. Que promessa linda, hein? Está aí, ó. E é com essa palavra que eu termino a reunião de hoje. Com essa promessa de Deus. Olha, o meu espírito não dorme não, e o de vocês também não. Porque o espírito de vocês saiu de mim. É por isso que enquanto tu dorme, tu recebe bênção, tu recebe inspiração, sabedoria e tudo mais. Por isso que quando você acorda, você já acorda com outro ar, com vida, sabe? Aquela esperança, não, agora eu sei o que eu vou fazer. Entendi. Eu tive uma ideia, mas na verdade Deus é que te deu a ideia. E louvado seja o nosso Deus. Diga obrigado, Deus, pela palavra de hoje, por essa ministração abençoada que veio do alto, do teu trono, para a nossa vida. Louve a Ele. E bom dia a todos e até o próximo banquete. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.